Combinado? Posso começar a pregar então? Então vamos lá. Quando os fortes enfraquecem. Parece uma coisa que nós pensamos assim, não, um forte não pode enfraquecer. Pode. E outra, enfraquece. Eu sou da geração que cresceu inspirado pelo Rambo, pelo Exterminador do Futuro. Quem mais? Vocês já viram eles recentemente? Eram fortes ou não eram? E agora? Passa. Mas aqui eu vou ver com você um forte que não passou a sua força por causa da idade, de uma forma natural. A sua força passou por uma questão de posição errada. E é isso que é preocupante. Mas ao mesmo tempo que isso preocupa, nós vemos que Deus usou isso, deixou isso para resgatá-lo. Nós vamos ver hoje um personagem da história. Ele não é lenda, ele não é mito, foi uma pessoa, um homem de Deus. O reino de Deus começa a se construir com evidência a partir de um povo. Deus escolhe Abraão para dele fazer um povo. Ali Deus começa a mostrar: vou me manifestar no meio de vocês, de uma forma que todos que queiram possam ver. E ele começa a mover-se nisso. Quando vem, o povo vai para o Egito, ali eles se fortalecem numericamente. Mas para sair do Egito era só com desconforto. Você sabe que nós só saímos do lugar quando ele se torna desconfortável. Então eles são obrigados a sair de lá porque eram escravos. Eles pedem a Deus, vem Moisés, leva-os. Josué vem, conquista a terra prometida sob a liderança de Josué. De repente o povo está já estabelecido, espalhado na terra. E eles começam a ser governados por juízes. Cada região, cada comarca tinha o seu juiz. E Sansão era um deles, sendo a última leva de juízes. E começando aí o primeiro rei, Saul, segundo Davi. E aí começando um novo tempo para Israel. Sansão, não se preocupa não, é uma calha que tem ali, que eu já mandei arrumar umas 3 vezes. Bate o vento e ela vibra. Vocês estão ouvindo? Não se preocupe. Ainda não é o arrebatamento, mas se prepare. Esteja pronto, porque será como uma calha batendo. Eu pensei que tinha arrumado. Pelo menos pedi. Esse camarada, se fosse na época das mídias sociais, do celular, ele estava bombando nas mídias. Porque ele em si, ele já era diferente. Sansão, primeiro, ele era o filho que não era para existir. Seus pais eram estéreis, não tinham filhos. De repente vem Deus e diz: vou dar um filho para vocês. Porém, cuide dele de tal forma que ele se torne o homem para o qual eu designei que ele seja. Desde o começo você já não vai cortar os cachinhos dele. Você vai deixar os cachinhos dele crescendo. E ele nunca vai cortar o seu cabelo, porque isso era um voto chamado de nazireu. Era um voto que a pessoa fazia ao Senhor. E ali seus pais passaram isso para ele. O povo estava sendo oprimido pelos filisteus, porque se afastaram de Deus. Eu estive lendo essa semana o texto, me preparando para estar aqui com vocês, e eu vi, o ciclo é sempre esse. Estava indo tudo bem, aí eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus permite que os filisteus venham, e eram por décadas os filisteus.
tirando deles. Quando você faz uma visita a Israel, você vê esse vale, você vê o lugar que o povo cuidava, você vê o lugar que provavelmente tudo isso acontecia, você vê que ali era muito fácil, o lugar era fértil, eles plantavam, eles deixavam o ponto. Quando chegavam, os filisteus davam ao luxo de nem chegar e atacar a plantação, eles esperavam eles recolherem. Quando eles recolhiam tudo, viam os filisteus armados, desenvolvidos em batalha. Lembre-se que depois vem o gigante Golias contra eles, e eles levam embora. Sansão vai crescendo nesse contexto. A Bíblia diz que ele deixou, o seu cabelo foi sendo dividido em 7 tranças. Um homem já na idade adulta, que nunca cortou o cabelo. Então ele era uma pessoa que com certeza você ia ter ele na capa do teu celular. Um camarada com 7 tranças, forte, mas não era qualquer força. Ele era pior que o Rambo. O Rambo precisava de pelo menos arco e flecha para combater. Ele, com uma queixada de jumento, fazia o arraso. Sansão era um homem de Deus, crescendo como homem de Deus, mas ele começa a insistir no erro. Você pode repetir, insistir no erro? Nós já sabemos distinguir entre errar e insistir no erro. E ele começa a insistir no erro, chega para os seus pais e diz: eu vou casar com uma mulher da cria dos filisteus, da linhagem dos filisteus. Eles falam: você não pode fazer isso. Você não pode fazer aliança com esse povo. Ele falou: pois eu quero e eu vou. E foi. Chegando lá, ele passa pelo leão que ele tinha rasgado ao meio. O homem era violento. Veio um leão para atacá-lo, ele rasgou o leão ao meio. Era violento. Passou lá, ele viu mel que tinha sido feito dentro dos ossos daquele esqueleto daquele leão. E ele então experimentou daquele mel, se alimentou, levou até para os seus pais. Talvez os pais de Sansão fossem que nem minha mãe. Se eu ver um mel e não levar para minha mãe, eu terei problemas. E quando eu estava lendo ali, eu vi, e Sansão levou o mel para sua mãe. Eu falei: acho que era como a minha. E minha mãe desenvolveu um gosto peculiar para mel. Ela gosta de mel de longe. Não importa a marca, não importa a florada. Se for de longe, ela gosta. Pastor André esteve final de semana passada que trouxe meio quilo de mel para ela, dos Estados Unidos. Ela amou. E ela falou: filho, quando você vai para lá outra vez? Eu falei: mãe, não desenvolva esse vício, porque eu não vou conseguir mantê-lo. Ou seja, ela gosta de mel de longe. Ela deve estar me assistindo agora e ela sabe que é muito verdade. Ele chega e faz um enigma para os seus visitantes, já no casamento. E a mulher não gostava dele. Ele termina seus dias sem ter uma mulher que gostasse dele. Ela o trai, dizendo qual era o enigma. E nesse enigma estava envolvido uma aposta. Deus dá força a ele para ele ir arrumar 30 capas. Eu escrevi o número aqui, porque de manhã eu errei os números todos, porque eu não sou bom de número. Mas agora eu escrevi. Ele foi e recolheu 30 capas por uma força sobrenatural e pagou sua conta. Se afastou da mulher, mas todo erro não termina, ele continua. Então ele certa feita resolve voltar. Quando volta, o pai dela tinha entregado a outro homem. Ele então fica nervoso. As plantações estavam no ponto, estavam secas, estavam prontas para a colheita. Ele pega 300 raposas e amarra uma a outra pelo rabo e põe fogo no rabo das raposas. E as raposas começam a fugir do fogo sem conseguir fugir. E elas espalham aquelas 150 pares de raposas e elas põem fogo em tudo. Eu estou dizendo que Deus usava com força, eu não estou dizendo que ele era santo. Os filisteus ficam enfurecidos, vêm, matam a ex-mulher dele,
pai dela, porque eles causaram tudo isso enganando Sansão. E eles então se armam com 3.000 homens para atacar Sansão. Nesse ataque, Sansão vinha confiante. O leão, ele derrotou os homens lá que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Ele estava na desobediência e mesmo assim teve força na unção do Espírito para combater. De repente ele tem força para juntar essas raposas, para armar essa vingança. E agora ele vê 3.000 homens vindo contra ele e ele sozinho. Para concluir, é sobre isso que eu vou pregar, mas para concluir, esse homem continua um carente, com muito problema, e ele acaba se envolvendo com uma mulher linda chamada Dalila. E Dalila, pasmem, também era dos inimigos, e também o traiu, porém com ela ele brincou muito, e deixou ela chegar perto da fonte da sua força, da sua aliança com Deus. Eu lendo esse texto, eu confesso que me deu um frio na barriga quando eu leio ele dizendo assim: se amarrarem as minhas tranças. Eu falei, você está perto demais. Próxima parte foi ele falar, se cortarem minhas tranças. Nisso, para você que ficou interessado, tem um capítulo num livro, deve ter algum ali, deve estar esgotando, mas ainda deve ter em Posse do Amanhã, em que eu escrevi um capítulo sobre os cabelos de Sansão. Então eu te convido a reler. Se você tem um livro, se você não tem, na livraria, vá lá. Se tiver, aproveite. Abra sua Bíblia e vamos ver quando os fortes enfraquecem. Juízes capítulo 15, versículo 18 e 19. Gostaram da historinha? Diz um amém. Então tá, agora vamos aplicar na nossa vida. Porque a historinha estava boa, não estava? Está na tua Bíblia em Juízes faz tempo, hein? Faz tempo. E se você está lendo aí a Bíblia dessa forma organizada que estamos lendo dia a dia, você vai ver histórias maravilhosas como essa, com certeza. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força do teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos, os filisteus? Então Deus fez jorrar água de um buraco na rocha. Em outros textos diz, Deus feriu a rocha para que ali saísse água do chão. Em Lei foi o nome dado a partir dessa batalha, porque Lei quer dizer queixada. Sansão bebeu e se reanimou. Você pode repetir essa parte comigo? Sansão. Agora vamos juntos. Sansão bebeu e... Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas eu sei que a água vai jorrar nesse lugar e você vai sair daqui reanimado pelo poder de Deus. Está nessa fé comigo? Estamos juntos nisso? Chamou aquele lugar de En-Acoré, ou Racoré, a fonte daquele que clamou. Quer dizer isso, que existe em Lei até hoje. Sansão sentiu muita sede, enfraquecido pela sede. É o primeiro de 2 ensinos que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Enfraquecido pela sede. Os fortes não são invencíveis. Eles são fortes. Os homens de Deus são homens de Deus, mas lembre-se que eles são apenas homens. Há uma tendência em nos tornarmos idólatras, sempre. Sempre há uma tendência nisso. E com certeza Sansão já era motivo de reverência no meio do povo, naquilo que ele não deveria ser. É comum hoje ainda pela manhã, conversava com uma família que está vindo para cá há algum tempo, acho que um pouco mais de um mês, e estão muito satisfeitos e tudo mais, e conversei com eles, eles me contaram uma história longa que eu até conheço, boa parte dela,
porque se trata de algumas situações comuns da cidade. E eu comecei a falar com aquela família, eles falando, pois é, porque aquele pastor era uma bênção, mas depois que ele morreu, não apareceu mais ninguém parecido com ele. Eu falei, aí que está o problema. Se ele era uma bênção, ele tinha que ter reproduzido uma bênção para dar continuidade. Então ele foi uma bênção finita. E eles ficaram meio chocados com aquilo que eu falei, mas eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Se ele era uma bênção, ele era uma bênção que tinha que ser multiplicada. E eu me divirto com vocês. Saindo dali, veio uma senhora com uma menininha, uma criança de uns 7, 8 anos talvez. E ela falou assim, minha filha quer lhe fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, pode fazer a pergunta. E tudo isso no café. Ela olhou para mim e falou, pastor, eu não consigo mais. Eu chamo e chamo meus amigos para vir à igreja e eles não vêm. Eu falei, primeiro você tem que cuidar da sua ansiedade. Porque com 7, 8 anos você já está assim, quando chegar na minha idade, você está dando cabeçada. Segundo, o teu convite é uma semente. Você só lança a semente. Quem faz a semente dá resultado é o Espírito Santo naquele coração. Ela olhou para menininha, linda, 8, 9 anos, se muito. Daqui uns 10, 15 anos vai estar casando. Deus abençoe desde já o rapaz casar com ela. Porque ela é muito inteligente. Ela me dobrou rapidinho. Ela falou, então o senhor acha que eu devo continuar chamando para vir à igreja? Eu falei, até o fim da tua vida. É isso que Deus espera de nós. Amém? Mas isso não tem nada a ver com a mensagem, mas é bonito contar, não é? É bonito que aconteceu de manhã. Os fortes enfraquecem. Se abater não é vergonha. Se abater não é pecado. Se entregar a Ele é. Tropeçar é coisa de quem anda. Se manter caído é errado. Aí é que começa a vida a andar para trás. Sansão, ele pegou uma queixada de jumento que... Eu já vi um jumento, nunca vi uma queixada, porque isso deve existir muito mais para o Nordeste, que os animais morrem e ficam ali, mas eu procurei na internet e comecei a ver ali o tamanho. Não era muito grande não, era pequeno. E ele pegou aquela queixada e ele começou a dar com aquela queixada e matou, fora os que ele feriu, matou 1000 soldados. Soldados esses que dominavam Israel. Ele matou os 1000 e os 2000 fugiram, porque viram que iam morrer também. Esse homem era o terror da sua geração. Você já imaginou ele, que era um homem valente, que era um homem que tinha histórico de enfrentar leão, que tinha histórico de resolver tudo na força como resolvia. Esse homem com 7 tranças grandes, grossas, porque tem a ver com aquela genética daquele povo. Eles têm barba grossa, cabelo grosso, e ele então com aquelas 7 tranças, virando as tranças, e virando as tranças, e queixada para um lado, e o que ele não derrubava na queixada, ele derrubava na trançada, porque é tudo milagre do mesmo jeito. E esse homem virava, e ele começava aquele ruído, parecia de vespa, os seus cabelos, e ele dando, mas de repente ele para. Está todo mundo tentando imaginar Sansão, né? Mas é curioso, quando eu aprendi na Bíblia que ele tinha 7 tranças, eu falei, esse camarada agora é o meu novo personagem exótica. Porque nenhum da Bíblia tinha uma aparência tão diferente assim. De repente, quando saem, quando fogem, quando ele tem a vitória, você pode repetir, vitória? Nós pensamos que quando temos a vitória, aí sim tudo fica bem. Não, quando ele tem a vitória, vem o esgotamento. Segunda-feira passada, eu pregava no Conselho de Pastores da cidade de Campinas, e
eu falava com eles, lógico, ali papo de pastor, uns com os outros, apoiando uns aos outros, sabendo do dilema de um dos outros, e nós lembrávamos que estatisticamente a data que os pastores mais pensam em desistir e em que os que desistem nesse dia é segunda-feira. E você pensa, mas por que não na sexta? Na segunda, depois de ele reunir o povo, depois de ver o culto acontecendo, por que isso acontece? Porque ele, no domingo, ele fica com as tranças aqui, ó. E a trança para tudo que é lado. E todo mundo, oh, é bênção, é glória. Mas na hora que acaba o culto, ele fala, Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu tenho sede. E em nome disso temos ministérios que poderiam estar dando muito mais frutos e não dão, porque simplesmente pessoas nele ou desistem ou não conseguem mais andar juntos e começam a desmembrar, e tudo isso só enfraquece, não traz força. Ele simplesmente se volta para Deus e fala, Deus, eu vou morrer agora. Ele usa termos pesados. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor por meio dessa força. Do teu servo, o Senhor concedeu grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Filisteus era a maneira de chamá-los. Ele derrotou 1000 e agora ele era vencido por si próprio. Ele derrotou 1000 sem condições alguma. Deus o deu poder para ele enfrentar situações totalmente impossíveis. E agora ele estava sendo ameaçado por si mesmo. Deus permite, porque fluía a unção através dele ao ponto dos seus músculos não cansarem, de ele levar machucados, e ele simplesmente era restaurado instantaneamente. Ele era atacado por trás, pela frente, pelos lados, eram milhares atacando ao mesmo tempo, e ele sozinho. Isso foi plano de Deus, e Deus o usou, mas agora ele se vê limitado por uma questão extremamente básica. Deus permite que questões básicas aconteçam na nossa vida, como sede, por exemplo. Um homem que foi uma máquina de batalha, como nunca vista, que só de eu contar um pouco da história dele para vocês, vocês já estão impressionados com o que ele fez, com o que ele é. Mas de repente esse homem se vê ao ponto de dizer, Senhor, o Senhor vai permitir que eu morra agora de sede? Deus permite que seus grandes, que seus fortes, que seus valentes sintam a necessidade básica para que eles lembrem quem são. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Deus permite, muitas vezes, que você tenha força para enfrentar leão, força para enfrentar exército, e de repente você se vê no teu íntimo, abalado, enfraquecido, para que você lembre quem você é. Porque o povo já estava aplaudindo e dizendo, Sansão é demais, temos Sansão, nós temos tudo, Sansão é suficiente para o povo de Israel, Sansão é Deus. Mas de repente ele se depara com uma necessidade básica e comum a qualquer um: sede. E nessa sede ele se vê perecendo. E Deus o lembra que ele venceu o leão por causa de Deus, ele venceu o exército por causa de Deus, e ele só venceria a si próprio por causa da presença de Deus na vida dele. Você já veio até aqui, e você talvez junto comigo, ou junto com outros, você já fez grandes conquistas no reino de Deus. Nós fizemos no último ano e meio, gente, nós vivemos uma realidade para nós muito, mas muito acelerada. Muito acelerada.
E vocês me viam falando, meu pastor é incansável, ele está lá na frente. Não sou não. Não sou nem um pouco incansável. E quando chegou no final do ano, meu corpo estava entrando em falência. Mental, física. E você pensa que eu não fiz oração assim para Deus? Deus, o Senhor me deu condição de andar onde não tinha espaço, de abrir frente onde não existia. O Senhor me deu visão, o Senhor me deu ânimo para eu não me abater por questões de mágoa, questões de pessoas que me traíram. O Senhor simplesmente me deu força para eu vencer tudo isso. E agora eu estou cansado. Ah, Deus, eu não parei por causa disso, daquilo, agora eu vou parar porque eu estou cansado. Deus falou, vai. O que eu fiz? Parei. Aproveitei que o verão estava seco, que foi um verão seco, e a gente depois de uma idade você começa a ler já as coisas. Você já olha a natureza e fala, esse verão vai ser seco. Eu achava legal quando os velhos faziam isso antigamente, agora eu sou o velho que faz. Entendeu? Graças a Deus eu nunca quebrei nenhum osso, porque tem uns que quebraram alguma coisa e falam, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, é assim que vai ser. Então eu ainda não estou nessa captação de informação. E pessoas chegaram e falaram, mas por que, pastor, que o senhor vai parar? Eu falei, porque eu estou cansado. Eu via a decepção no rosto da pessoa. Como assim o senhor está cansado? Eu falei, cansei. Mas o senhor faz 1 ano e meio que o senhor não parou? Eu falei, por causa disso mesmo, agora eu cansei bastante. E vou parar. Aqui para convencer colega meu. O colega meu falou, e como é que eu faço? Eu falei, eu fui. Estou desligando meu celular em 3, 2, 1. Sumi. Ninguém padeceu por causa disso. Existe um Deus que não se chama Rafael, graças a Deus. E Ele está com a mão sobre essa igreja. E Ele usa tanto a mim, quanto a outro colega, quanto a você, quanto aos presbíteros, quanto aos líderes. E Ele está capacitando a todos nós, todos os dias, o tempo todo. Ele é poderoso. Deus teve que lembrar Sansão de quem ele era. Ele era como eu e você. O diferente é o Deus que o usa. E agora, ele vai diante de Deus, na maior dificuldade que ele enfrenta, que não foram os 1000, que não foi o leão, que não foi... Não. A maior dificuldade que ele enfrenta é ele próprio. O reino de Deus, a maior dificuldade do reino de Deus não são os inimigos do reino, mas criar fortes que dependam de Deus. Que em dias difíceis olhem para Deus. Que em dias de aplauso olhem para Deus. Que em dia de vitória aponte Deus, dizendo foi por causa dele, para ele, por coisa dele. Todas as coisas estão acontecendo pela dispensação de Deus na minha vida. Tua preocupação não são as ideologias que surgem no nosso país. Embora você como cidadão tenha o direito de se opor e de se impor. Mas o remédio do país que nós vivemos não são as leis que são criadas ou deixadas de ser criadas. O remédio é nós sermos dependentes de Deus. E como Sansão, sermos guerreiros do Evangelho. Aqui ele se depara com uma realidade em que lhe é perguntado algo que eu vou transferir para você. Onde está a tua força? Você vem à casa do Senhor e todos nós, se tiver exceção, é raríssima. Todos nós vamos à casa do Senhor de início por um problema, por uma necessidade, por uma decepção, por uma dificuldade, como muitos aqui. E você chega ali, muitos chegam na casa do Senhor quebrados. Eu conversava
no final do ano com um camarada muito rico da nossa região. Na verdade, ele é de São Paulo e investe na nossa região. Ele é muito rico, do ramo de entretenimento. E eu falei, e é crente. E eu fiquei curioso. Eu falei, puxa, é tão difícil achar um camarada muito rico, crente. Meio rico até acho, mas muito rico não é fácil. E eu tive a oportunidade de ficar com ele alguns minutos. E eu falei para ele, me diga uma coisa, por que você é crente? E aí ele voltou na história e falou assim, porque um dia eu quebrei. Quando eu quebrei, eu não tinha condição nem de botar comida na minha casa. E ele veio de linhagem rica. Ele falou, eu não tinha condição de colocar comida na minha casa. Fui ajudado por fulano, ele começou a falar quem ajudou ele, para que ele botasse comida na mesa da casa dele. Ele falou, então minha filha falou, pai, você precisa de Deus. Eu falei, realmente eu preciso. Quebrado, ele foi para a igreja. Chegou na igreja quebrado. E hoje ele é um dos homens mais ricos do país na área de entretenimento. Porque Deus o resgatou. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. O que eu estou compartilhando com você é que mesmo ele tinha uma história de quebrado no meio. De uma batalha vencida, mas de repente uma sede inexplicável. E ele vem a Deus. Assim eu e você viemos. E rapidamente Deus é tão bom que Ele resolve. Assim como ele, rapidamente, ele voltou a produzir dinheiro. Ele sabia fazer isso. Rapidamente ele voltou a ganhar, que ele sabia. E ele então começa a pôr a mão no bolso e falar, ele não está mais vazio. E é muito comum quando você põe a mão no bolso, que foi a causa de você se aproximar de Deus, e agora você põe a mão no bolso e não está mais vazio, é muito comum, não estou falando que é certo, mas é comum você começar a depender do bolso, porque assim era antes. Assim como Sansão de repente se tornava forte como ninguém, e ele se tornava capaz de resolver tudo, seria muito comum ele simplesmente se desviar e começar a colocar toda a expectativa na sua própria força. Aí vem a pergunta, afinal de contas, onde está a fonte da tua força? Alguns daqui poderão dizer, é que eu sou de uma igreja grande, bem estruturada, que agora abriu extensões. É tanta gente que mandamos muita gente para as extensões, e mesmo assim tem muita gente nesse culto aqui. Só para você ver como tem bastante gente. Quem veio para essa igreja aqui, nos últimos 12 meses, levanta a mão, deixa eu dar uma olhada, mantém a mão erguida um pouquinho. Olha aí, ó, já é mais da metade de quem está aqui. E o outro pessoal que estava aqui, foi tudo para extensão, quem não se perdeu por aí afora? Está lá. Deus, aí você fala, puxa, minha força é essa, não é, você está enganado. Não, então é minha força, é que temos um cuidado assim, não é, você está enganado. Quando começa a perguntar, cadê a sua força? Nós vamos ao texto que ele chegou, e esse texto que ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu vou morrer de sede. A pergunta é, onde está a tua força? Ou onde é a fonte? Onde está a fonte da tua força? Ele faz uma pergunta e Deus o responde assim, então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Você pode repetir outra vez isso, porque é importante. Sansão bebeu e se reanimou. É que eles não colocaram lá, mas eu estou vendo aqui, ó. Sansão bebeu e se reanimou, e chamou aquele lugar de um lugar aonde Deus responde ao clamor. Onde está a fonte da tua força? Salmo 63, 1. Está escrito assim, ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Ó Deus, Tu és meu Deus. Vamos juntos, do começo. Ó Deus, meu Deus, eu Te busco de todo o coração. Minha alma, vamos repetir? Minha alma
olha aqui para mim. Sede é a necessidade mais motivadora que podemos ter. É muito mais que fome, é muito mais que descanso. Sede é algo que nós não conseguimos lidar. Você pode se dispor a fazer um jejum, você vai. Quando você vai fazer um jejum, não bíblico, mas um jejum para um exame, você nem liga tanto de ficar sem comer, mas quando o jejum exige que você também não beba nada, como você sofre, você molha um algodão, molha os lábios, você tenta se aliviar de alguma forma. É essa necessidade de Deus que tem que encher o teu coração. Você tem que se voltar para Deus e falar: Deus, eu não sinto uma faltinha, eu não acho que é bom ter o Senhor por perto. Eu quero dizer para o Senhor que eu tenho sede da tua presença. Eu estou necessitado da tua presença. Onde está a fonte da tua força? Ó Senhor, isso determina que somos fortes na batalha. Foi o Senhor que determinou que você foi forte na batalha. Foi o Senhor que planejou teu nascimento. Foi o Senhor que permitiu que você fosse concebido. Foi o Senhor que não deixou você morrer daquela virose na infância. Foi o Senhor que não permitiu que você fosse atropelado, que deu ordem aos seus anjos, que o retirou daquele lugar que você não sabe até hoje como você escapou daquilo. Foi o Senhor que fez você chegar até aqui hoje, e foi o Senhor que deu a vitória para a última vitória que você celebrou. É Ele que vai te saciar na tua sede, porque Ele continua sendo o Senhor teu Deus. Estou te dizendo isso para que você lembre que tuas falhas e limitações humanas têm que ser absorvidas no Senhor. O diabo, a primeira coisa que ele faz como enganador, ele vem e tenta te convencer que agora você anda por conta própria. Nós não deixamos de ser como Sansão, porque lutamos uma luta que não é mais dos músculos, nem da força da carne, mas é no espírito. Nossa luta não é nem contra carne nem sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, e cadê eles? Se não é você ser cuidado por Deus e capacitado por Deus, seríamos aniquilados. Assim como Sansão tinha os filisteus da época dele, a igreja de hoje tem os seus filisteus, que pelejam para destruir a obra do Senhor, e nós estamos aqui prevalecendo. Por quê? Porque o Senhor continua nos capacitando. O que não podemos é esquecer disso. Por isso, segundo Samuel 22:2, diz o que vai ser projetado ali. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha... Outra vez. O Senhor é a minha rocha e a minha força e a minha libertação. Onde está a fonte da tua força? Vamos juntos. O Senhor é a minha rocha, é a minha força, é a minha libertação. A resposta para a tua vida está na rocha. A resposta para o que você precisa está na rocha. Sansão ficou morrendo de sede, e da rocha brotou água para que ele bebesse. A rocha continua sendo rocha em nosso meio, e ela é a rocha viva que desceu do céu, e dela vai brotar sempre a resposta, a força, a condição e a capacidade dos filhos de Deus. E o nome dessa rocha é Senhor Jesus Cristo, para que ninguém fique enganado. Ó Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha força, Tu és a minha libertação. Não podemos nos entregar, pois da rocha vai brotar o que você precisa. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado, eu estou sedento. Ah, pastor, eu estou esgotado. Eu imagino, eu sou carne e osso igualzinho você. E eu sei muitas vezes como nos abate. Um esgotamento assim.
mas vamos à rocha. Como é que eu consigo estar em pé até hoje? Porque eu bebo direto na rocha. A minha força não está em mim. Se eu tenho algum mérito nisso, eu tenho a lucidez de beber de que a palavra de Deus me dá. Se eu tenho algum mérito nisso, eu tenho a decisão de escolher Deus e de escolher que Ele seja a minha força. O restante é tudo só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Jesus se volta para uma multidão que estava com Ele no último dia de uma festa muito marcante judaica. Versículo 37 de João capítulo 7. Fique em pé para você ler esse texto comigo, mas continue inteiro comigo. Está inteiro, diz um amém. Então fique em pé, mas continue inteiro. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Vamos repetir? Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus continua falando, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Vamos ler outra vez a fala de Jesus inteira. Quem tem sede, venha a mim, pois as Escrituras declaram. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu achei tão maravilhoso esse versículo 39, que ele tira a especulação e ele diz: a fonte de água viva que vocês vão ter é o Espírito Santo que vai habitar na vida de vocês. Sem sombra de dúvida, é isso. Vou inventar uma coisa, vou inventar outra, vou inventar outra. Você vai ter a minha palavra dizendo: eu sou a fonte de água viva. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Aliás, as Escrituras dizem que do seu interior, fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito Santo. Jesus é a resposta para a nossa fraqueza. Quem beber dessa água se torna abundante em vida, e isso tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita mais no Santo dos Santos em Jerusalém, e nem no espaço do palco, do altar, digam como quiser, aqui dessa igreja. Ele não habita nesse prédio, ele vem a esse prédio, porque ele está sendo adorado aqui, mas ele habita, ele escolheu por habitação o coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. É esse o plano dele desde sempre, fazer de você alguém com quem ele habita, com quem ele vive. Ou seja, quando a sede bater profundamente, clame por Ele, e de você vai brotar fonte de água viva para matar a tua sede e, por incrível que pareça, responder à sede de muitas pessoas que convivem com você. Ele é o incentivo que nos mantém vivo em Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos testifica. Ou não tem dia que você olha para o espelho e fala: você vai para o céu? Com essa cara? Aí o Espírito Santo fala: não ia não. Mas por causa da obra do Senhor Jesus na tua vida, eu te confirmo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso nos fortalece, isso nos faz enfrentar outras batalhas. Então, assim como Sansão, naquele dia, bebeu daquela água sobrenatural que jorrava e recobrou suas forças, assim hoje, nessa noite, aqui
Igreja Batista das Amoreiras, você simplesmente vai beber. Beber da água sobrenatural que está sendo derramada sobre você. E eu vou te dizer, você vai recobrar suas forças e vai enfrentar batalhas e vai sair daqui animado dizendo: só o Senhor é Deus, a fonte da minha força é o meu Senhor. Como você está de recurso financeiro? Não estou bom não, mas mesmo assim está animado? Estou, porque minha força não vem do dinheiro. Se viesse, eu era fraquinho, mas minha força vem do Senhor Jesus. Você está num templo majestoso, tá ou não está? Foi feito por causa do Senhor Jesus. Que dinheiro para começar não tínhamos e não tivemos também para terminar, mas o Senhor Jesus nos sustentou tijolo a tijolo. Semana passada, essa hora, a gente estava chegando aqui do nosso. Eu falo com a boca, nosso acampamento. Fala aí, fala junto comigo. Falta pagar ainda, mas é nosso. Só não vai ser nosso se nós não pagar, vamos pagar. É nosso acampamento. Pastor, como é que o senhor comprou isso? Eu vou te contar um segredo, que não é segredo. Tudo por causa de Cristo. O Espírito Santo só me moveu dizendo: Cristo vai te surpreender. E eu fui. E não deu outra. Cristo nos surpreendeu. Aceitaram uma proposta que eu não aceitaria. Se eu for um dia vender aquele acampamento, eu não vendo igual venderam para nós, não. Eu falo, não, é muito fácil. Mas eu acho que Cristo, que fez nos aceitar, também convenceu o pastor lá. Porque eu acho que ele também pensou a primeira vez: não vou fazer não. Não dá, não vai sobrar. Esse dinheiro vai cair pingado. No final, não vai sobrar nada. Cristo veio e falou assim: pode fazer. Mas como é que eu fico? Igual sempre. Na minha mão. Faz assim, ó, faz assim comigo. Como é que você fica? Fala igual sempre. É verdade. E eu não estou falando só financeiramente, não, estou falando em tudo. Como é que você vive? Fica. Como é que você vive? Na mão do Senhor. Eu estou aqui, ó. Ele me cuida. Passa a mãozinha assim, ó. Passa assim. Ele me cuida, Ele me consola. Ele me dá comidinha. Ele faz eu ficar fortinho. Sim ou não? Ele está mantendo você, tá ou não está? Aonde você está? Eu estou nas mãos do meu Senhor. Ele é a minha rocha. Ele é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha libertação. Temos muitas outras batalhas e o Espírito Santo está enchendo nosso coração. Sabe para quê? Para você dizer assim: o Espírito Santo se apossou de Sansão e Sansão derrotou milhares. Pois agora o Espírito Santo se apodera da Igreja Batista das Amoreiras e vai fazer com que essa igreja converta mais milhares de pessoas. Mais milhares de pessoas. E agora com muito mais solidez, porque quem é que se converte ganha um voucher com um grande desconto para ir fazer o face a face. E quem faz o face a face já sai bem mais crente. Sai, é impactado ali pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo poder da libertação do Evangelho. A pessoa passa ali por algo que nunca passou na vida. Está vendo por que eu me meti nessa confusão toda? Porque isso vai nos trazer muito resultado. Já começou. Só a liderança que esteve lá já viveu uma semana totalmente diferente. Eu escrevi hoje para eles, ao invés de eles ficarem mandando para mim desculpas: pastor, você vê, não vai dar, o senhor entende. Eles simplesmente falaram: é minha prioridade. É minha prioridade. Quem mostrou isso para eles? Uma fonte que está jorrando no coração deles. Se você está meio dentro, meio fora,
Deixa essa fonte começar a jorrar no teu coração, você vai se firmar. Se você vive por aí, meio, sabe, recomeçando. Meu Deus, eu não ligo, gente, de trabalhar. Eu não ligo de fazer. Vivo começando novas frentes. Mas recomeçar é uma coisa que me desanima, que você não tem noção. Porque é sinal que é retrabalho. Eu já fiz. Agora tem que fazer de novo, porque por algum motivo eu abandonei. E eu convivo hoje com muita gente que vive recomeçando. Deus é misericordioso, mas saiba, você podia estar muito além. Como é que eu faço para estar além? Beba da água, recobre suas forças e volta para a batalha. Feche seus olhos. Eu sei que vivemos tempos difíceis.